Fala moçada, Lucas aqui do NutriCast, o podcast da nutrição de ruminantes, especialmente bovinos de corte. Espero que tenham gostado do nosso primeiro episódio. Foi um episódio mais brando, que abrangiu de maneira mais geral esse animal fantástico, que é o chamado ruminante, e também ali trouxemos algumas características desse animal. Para quem não assistiu, eu recomendo que volte para assistir, porque é um episódio cheio de informação, de maneira prática, clara e sucinta. Vamos seguir o mesmo modo para esse segundo episódio, dessa vez com foco em rumen. Qual que é a importância desse compartimento, o que ele tem de especial e principalmente o que acontece lá dentro. Então seja bem-vindo ao nosso segundo episódio. Para começar, vamos entender o que é o rumen. O rumen é um compartimento do estômago. Então quando a gente fala sobre rumen, estamos falando diretamente também sobre o estômago desse animal. Vale lembrar que quando o animal ele nasce, na primeira fase inicial ali, nos primeiros meses de vida desse animal, ele é considerado um não ruminante. Muita gente coloca esse termo de não ruminante. Por quê? Porque quando o animal ingere o leite, ele não passa pelo rumen, ele vai direto para o abomaso. Tem um negocinho chamado goteira esofática, que muda a rota do leite. Então o leite entra pelo esôfago e cai direto no estômago químico, que é o abomaso. Então passa ali pelo rumen. Não tem ação de micro-organismo. E a partir do momento que o bezerro vai se desenvolvendo e vai conhecendo novas formas de consumo de alimentos mais fibrosos, o rumen vai se desenvolvendo. Vale lembrar que o rumen também é um órgão muscular. O rumen, o estômago, enfim, em geral. Então, se ele é muscular, ele também se distende. Ele também aumenta de tamanho. E como que isso acontece? Basicamente por conta da sua dieta. Vamos lembrar que ruminantes consomem fibra. E fibra é um alimento que tem um tamanho de partícula maior. Logo, esse músculo, esse canal muscular, essa câmara muscular, ela vai se estender. É importante entender isso, que cada vez que o animal consome mais fibra, mais estendido esse rumen fica. Esse rumen barra esse estômago. Quando nós falamos sobre ruminante, é por conta desse compartimento. E o que tem de especial nesse tal de rumen? O rumen, ele é a câmara de fermentação. Vamos considerar o rumen como uma panela de pressão. O que a panela de pressão faz? Ela amolece fibra. Você pega ali, por exemplo, uma carne mais rígida, você coloca na panela de pressão, ela fica mais mole, por conta da pressão. Vamos fazer esse paralelo. O rumen como uma panela de pressão. E é basicamente igual. Por quê? É um ambiente que tem gases, é um ambiente aquoso, e é um ambiente que tem uma temperatura mais elevada. Em média ali de 35 a 38 graus. Então isso favorece a atividade microbiana e essas bactérias vão agir sobre o alimento. Então é lá no rumen que está a nossa microbiota. Por isso que o rumen, esse compartimento chamado rumen, é tão especial. Porque lá no rumen que habita a maior parte da população de micro-organismos. E quando eu falo micro-organismo, eu estou falando de fungo, de protozoário e de bactéria. E principalmente protozoários e bactérias. Então vamos recapitular. O animal ele consome o alimento, ele macera, ele diminui o tamanho de partícula. Esse alimento cai no rumen. Lá no rumen tem todo o processo bioquímico, colocar barra microbiológico também, das bactérias sobre esse alimento, e dos fungos também, dos protozoários, enfim. E aí, lá no rumen que acontece a liberação do nutriente, que é o nutriente chamado AGV, que é o ácido graxo volátil. Então é no rumen que a magia acontece. Se eu tiver um bom ambiente ruminal, logo eu também vou ter uma boa atividade microbiana. E para me garantir um bom ambiente ruminal, eu tenho aqui alguns pontos que são extremamente importantes. pH, principalmente, o pH vai ditar o crescimento microbiano dentro do rumen desse animal. O rumen ele é especial não só por conta das bactérias, mas pelo que existe lá dentro, que são chamadas papilas ruminais. A gente podia falar só de um episódio apenas focado em papila. Depois vocês voltem lá no Instagram, pede pra gente lá. Se tiver uma demanda boa, a gente faz um episódio apenas de papila. Mas o que é o rumen? O rumen é uma câmara de fermentação, onde as bactérias vão estar lá dentro, elas vão trabalhar sobre o alimento e vão produzir os ácidos. Só que o mais importante que isso é a camada de absorção que esse rumen tem, que esse rumen exerce. Por quê? Esses ácidos que são produzidos, eles têm que sair de alguma maneira do lado do rumen, porque se ele ficar lá, vai haver acidose. E aqui é um negócio muito importante, pessoal. Muita gente fala sobre a questão dos ácidos, que os ácidos causam acidose. De fato, isso é verdade. Mas tem um ponto aqui que eu adiciono. Não é a produção de ácidos que causa a acidose, tá? É a quantidade de tempo que esse ácido fica retido no rumen, que ele fica acumulado. Porque se ele tem uma produção boa
e esse ácido é retirado do rumen, logo esse ácido não se acumula e também não causa acidose. Mas o que pode causar esse acúmulo de ácidos? Uma velocidade de degradação muito grande, aí talvez o excesso de amido, de carboidrato, ok, mas principalmente a falta de papila. E é aqui que entra a magia, a papila ruminal. Quando nós falamos de rumen, não tem como a gente não falar de papila, porque a papila ela está diretamente ligada à capacidade de absorção desse rumen. Quanto mais papila eu tenho, mais área de absorção eu vou ter. Para vocês terem ideia, a área de absorção do rumen, 90% é papila. 10% é a camada da parede ruminal. Então, se eu quero ter mais absorção de ácidos e evitar acidose, eu tenho que ter papila. Mas como é que eu faço isso? Você sabia que tem como a gente modular o crescimento de papila? E aqui entra um ponto muito importante. Uso de carboidratos. Uso de componentes, nutrientes que melhoram a produção de ácidos, os AGVs que eu acabei de citar. Olha só que interessante. O rumen ele cresce em tamanho pela questão do alimento volumoso, porque é um alimento que demanda mais espaço, mas o crescimento em área de absorção se dá pelo uso de alimentos concentrados. Por quê? Porque no processo metabólico desses alimentos concentrados, os carboidratos em geral, proteína e tudo mais, eu vou ter liberação de certos ácidos. E esses ácidos vão estar ligados diretamente ao crescimento de papila. Quanto mais carboidrato eu coloco nesse rumen, nessa dieta, enfim, mais ácidos eu vou ter sendo produzidos. E quanto mais ácidos sendo produzidos tem lá no rumen, mais papila também vai ser desenvolvida. E qual que são esses ácidos? Principalmente o ácido butílico e o ácido propiônico. Esses dois ácidos fazem que haja o crescimento de papila ruminal. Se você quer aumentar o tamanho de rumen, alimento volumoso. Mas se eu quero aumentar a área de absorção, com toda certeza eu tenho que colocar ali alimento concentrado. Lembra que eu falei que no início da vida animal, os animais não têm essa ação do rumen tão grande, não tem essa função do rumen tão usada, porque o leite passa direto pelo rumen carnobomásico. Quando esse animal começa a pastejar, começa a consumir alimento volumoso, consumir pasto, o CRIP, que é uma estratégia de suplementação, ela é muito bem-vinda. Não só pensando no crescimento e ganho de peso, porque com o CRIP, com a parte concentrada ali na ração, na dieta, eu tenho um bom desenvolvimento desse animal. Mas o CRIP também auxilia no desenvolvimento de papila, porque quando eu coloco o CRIP, eu estou fornecendo para esse animal carboidrato de fácil assimilação, principalmente carboidratos que vão ser processados e vão produzir esses ácidos que são importantes no crescimento papilar, que é o ácido propiônico e também o ácido butílico. Então, quando eu faço uso do CRIP, eu não faço apenas pensando em ganho de peso, eu também faço pensando em crescimento papilar. Sabe, em outra fase da vida que isso também é aplicado? Quando aquele animal vai entrar para um confinamento. E antes de entrar para o confinamento, ele recebe uma suplementação no pasto, uma suplementação mais pesada, um proteico energético 0,3, 0,5, 0,7. O que nós estamos fazendo e fomentando com aquela suplementação? Além do ganho de peso que esse animal vai ter no pasto, que vai ser muito maior com a suplementação mais simples, favorecendo também a entrada desse animal no confinamento, esse animal, a tendência é que ele sofra menos numa dieta mais concentrada, numa dieta mais pesada de terminação. Por quê? Porque o rumen dele já conhece milho, o rumen dele já conhece farelo de soja, já conhece DDG, já conhece algum alimento concentrado. Então, quando esse animal ele está tendo a suplementação um pouco mais pesada a pasto, com toda certeza a capacidade ruminal dele também está em desenvolvimento. Eu vou ter muito mais papila, eu vou ter papilas maiores. Então, quando esse animal cai no confinamento, a adaptação dele não é tão problemática como um animal que nunca viu milho. Tem animal, para vocês terem ideia, que nunca viu milho na vida. Esse animal, quando ele cai no confinamento, ele demora muito mais tempo para se adaptar, para que o rumen desenvolva, para que o rumen cresça. Já o animal que tem uma suplementação já a pasto, antes de entrada no confinamento, ele já tem uma facilidade muito maior. Ou ele desenvolve menos problemas metabólicos dentro do confinamento. Tente pensar sempre nisso. A estratégia nutricional para favorecer a estrutura ruminal. O rumen é um órgão muscular. Ele pode aumentar demais quando tem uma dieta mais volumosa e também pode diminuir quando tem uma dieta mais concentrada. Uma comparação, pensando em confinamento já, algo mais específico e mais aprofundado em nutrição. Quando eu faço uso da dieta total, que é uma dieta sem volumoso propriamente dito, comparado com a dieta com volumoso,
a tendência é que o rendimento de carcaça da dieta sem volumoso seja maior, porque o rumen ele diminui de tamanho, e quando ele diminui de tamanho, o peso do animal nas contas do frigorífico ele é expressado em maior parte em carcaça. Isso mostra que quando eu uso uma ração sem volumoso, eu vou ter menos espaço ruminal, porque o rumen não vai precisar daquele tanto de espaço, já que não tem silagem, não tem tamanho, não tem fibra, e aí ele diminui de tamanho. Da mesma maneira que eu coloco um animal com suplementação um pouco mais pesada, essa papila vai crescer, porque ela está sendo estimulada. Se eu passo esse animal para uma suplementação mineral, por exemplo, essa papila tende a voltar de tamanho, ela diminui, porque ela não está sendo mais estimulada. Então o rumen ele é bem adaptável, o rumen barra papila. A dieta vai determinar o crescimento ruminal e também o crescimento de papila. Se eu tenho uma dieta mais volumosa, logo eu vou ter um tamanho de rumen muito maior e papilas também menores. Se eu tenho uma dieta mais concentrada, eu vou ter um rumen muito menor e papilas muito mais desenvolvidas, porque toda hora ela está sendo estimulada para crescimento. Pessoal, esse foi o nosso segundo episódio. Espero que tenham gostado, que tenham aproveitado, bastante informação prática e de aplicação, principalmente na parte de suplementação, a importância dos ácidos. Saibam que o animal ruminante ele é especial por conta do rumen, pela capacidade que o rumen tem, pela forma que ele trabalha e principalmente de quem está lá dentro. Aproveitem, escutem de novo, até vocês entenderem a importância do rumen. Até uma próxima, um abraço.